A atualização 2.3 do PUBG Mobile já saiu e você pode atualizar agora e contar com novos recursos e situações diferentes aqui dentro do PUBG Mobile. Basicamente, a gente tem atualizações em mapas, em armas, em attachments ou equipamentos, e tem algumas diferencinhas que fizeram aí, né, bastante diferença na nossa jogabilidade. Bora conferir tudo então? Então demorou. Basicamente, em Erangel agora a gente tem armazéns de suprimentos. Você entra numa casa, a porta ali vai estar vedada e você precisa achar a chave para poder entrar ali dentro desse quartinho. Esse quartinho, claro, ele é formado por high loot e você com certeza vai sair dali full. Beleza? A gente teve melhorias em Stauber, foi reduzido a complexidade do layout do local, isso é bem interessante. Também foi acrescentado aqueles teleféricos, aqueles bondinhos que sobe e desce, né? E é lento e é aberto, você não tem cover, você spota e não vale a pena usar, tá? Não sei por que tem isso, se tirar e ficar menos pesado o jogo, ó, top, vai ser até melhor, beleza? Em Nusa a gente tem melhoria nas caixas, agora você encontra caixas com mais facilidade, pois elas estão mais espalhadas pelo mapa e a gente tem um número maior para poder contar aí para o nosso loot. Demorou? O brilho LOD em construções em Nusa foi melhorado e você também consegue ver os prédios, né, os edifícios de mais longe, então eles foram melhores renderizados ali no nosso mapa. Outro ponto que mudou bastante em Nusa foi que o empenamento de alguns terrenos foi corrigido. Agora a jogabilidade ali vai ser mais fluida e vai ser definido melhor o que você pode fazer ali ou não. Muitas vezes você estava no aberto em Nusa e não conseguia deitar. O boneco ele entendia que não podia deitar num terreno inclinado e você tava no aberto, cara. Então isso foi corrigido e ó, teve bom demais pra gente, demorou? Outro ponto bastante interessante foi que o minimapa ele foi atualizado em Nusa, tá? Basicamente tem um tal de PCOB que eu não sei o que é, se você souber deixa nos comentários. Foi falado que o minimapa tem isso agora para reduzir a distorção. Demorou? Agora em Live que a gente tem um sistema meteorológico que tem ali 3 tipos agora, né, de ambientes onde você vai se passar a partida. A gente teve também atualização em alguns locais ali. Agora em armas a gente teve o desempenho de tiro ao mirar e também a ação de recarregar a NS2000 melhorado no PUBG Mobile. NS2000 é a 12 de Live, a 12 de Nusa, perdão, onde você consegue atirar de longe, consegue atirar de perto e ela é muito roubada, só que não, beleza? Na Kar 98 a gente teve diversas diferenças. O dano base dela aumentou de 79 para 82, multiplicador de dano de membro foi aumentado de 0.475 para 0.55. Velocidade da bala ou do projétil, né, jogo? Velocidade da bala vai achar que é a Xuxa, pô. Aumentou de 760 metros por segundo para 850. Nossa, ficou roubado demais. Isso aqui faz diferença demais, molecada. Se a sniper antes já tinha prioridade, agora o pau vai quebrar bonito. Pode ter certeza aí que ficou bem interessante isso aí. Na M24 teve multiplicador de dano de membro também aumentado, tá? Igual da Kar 98, a velocidade da bala aumentou também igual da Kar 98. E aqui a velocidade de ação do ferrolho foi aumentada e o intervalo de disparo reduzido em 30%. Cê é louco! Então ela vai tirar mais rápido, e é isso. Na WM o multiplicador de dano de tiro... Não, multiplicador de dano de tiro de membro aumentado também igual a Kar 98 e a gente também tem ação de ferrolho aumentada e o intervalo de disparo reduzido de 20%. Cara, a M24 vai parecer um Winchester, basicamente, tá? No sentido de assim, você abre, atira, o boneco recarrega rápido e já atira de novo muito rápido. Isso aqui 30% faz diferença demais. Eu tenho certeza que isso aqui vai te atender agora nas snipers. Agora a gente teve atualização também nos attachments, ou então nos acessórios aqui das snipers. Basicamente a gente teve no compensador, foi ajustado o alcance efetivo da arma de fogo e aumentado em 10%, o que é bem interessante. Então tá vendo que o compensador ele vai mudar questões ali que não são propriamente ditas sobre o equipamento em específico. Ele tá aumentando, né,
o alcance, o compensador. Isso aqui é bem interessante, já que o bullet drop do jogo é bem esquisitinho, beleza? A gente teve também um ajuste na propagação de balas reduzidas em 10%. Isso aqui eu quero testar e ver como vai funcionar nas DMRs, nas FAPs, fuzis de assalto de precisão aqui pra gente, beleza? A gente também teve, no caso, um ajuste no Flash Rider, ou ali na arma que ela quebra o flash, tá? No attachment que quebra o flash ali, tá? Então a gente teve um ajuste de propagação de balas reduzido em 5%, metade do compensador. E agora, no apoio de bochecha, a gente teve a propagação de balas reduzida em 10%. Ó, então, no caso, um compensador e um apoio de bochecha, ó, vai deixar a arma linda, molecada. Vai ficar topper. A gente também teve um ajuste de balas, né? Propagação de bala quando mirada reduzida em 10%. Então foi diminuído também isso aqui e ficou daquele jeitão, ficou bem interessante. Eu já gostei demais. Vamos emendar aqui, a bicicletinha, ela foi, né, atualizada também. Agora você vai cair com menos facilidade. Isso é bem interessante. Às vezes o boneco subiu um morro, ia pular qualquer morrinho, ele já caía, e agora o pau vai quebrar com a bicicletinha, vai ficar top, né? Lançaram ela, viu que a utilização dela foi pouca, principalmente em campeonatos, que é onde eu gosto de tirar a minha métrica, né? E agora com essa atualização, bora ver o que os pro players vão fazer. Agora nas atualizações do sistema de batalha, que é onde realmente interfere ali na nossa jogabilidade, né? Independente de arma, de mapa, de equipamento e tudo mais, a gente tem basicamente o efeito visual de ativar ou desativar a rota de voo no minimapa atualizado. A gente teve distância adicionada na notificação de transmissão de eliminação, já falei disso no vídeo aqui para trás, e o botão de chat agora permanece, né, ativado após você vencer uma partida. Isso ali é para você comunicar com seu squad ali naquele finalzinho, e achei bem interessante, tá? Vamos ver se assim a galera para de atirar no nosso ouvido. Demorou? Agora foi adicionada a configuração recomendada nas configurações. Que é isso, Leguito? Tenho certeza que alguém vai perguntar no chat. Aqui em cima, no ajustes de inclinar, que é o subtítulo, e o subtítulo tá escrito inclinar. Tá vendo que tem um joinha no ativar? Isso aqui é a recomendação do jogo. O minimapa agora pode ser aberto quando segurado e fechado quando solto. Nossa, isso aqui vai ser top demais! Isso aqui agora vai ser a milhão. Minimapa, botão muito chato de apertar no meu HUD e também na maioria dos HUDs. Agora isso vai ser transformado daquele jeitão, beleza? O Jump Punch, né, foi corrigido. Aqui o jogo traz como corrigido o problema que fazia com que os jogadores não fizessem sons de passo ao realizar sons de passos ajustados para melhor distinguir entre os passos do inimigo e um companheiro de equipe. Então o que aconteceu? Quando o boneco pula e soca, foi corrigido, que é o Jump Punch. Falei no vídeo passado, que vocês vão ver aqui no canal. E também foi corrigido quando você confunde o passo ali, né, do seu amigo. Às vezes o amigo, quando ele pulava e pousava no chão, o jogo tava bugado, você podia entender que foi um inimigo andando perto de você se o seu inimigo simplesmente pulasse. Acontecia hora sim, hora não, então era muito complicado. Toda hora você estava com aquela sensação de que estava sendo perseguido, e na verdade não era ninguém, nem o seu pet. Outro ponto interessante foi que novas marcas concisas que não bloqueiam o campo de visão também foram atualizadas na sua marcação. E você pode escolher se você quer ou não clássico ou moderno. Controles avançados logo aqui embaixo, você escolhe o estilo de marcação. Claro que você vai optar por adicionar o moderno, rapaz, porque isso aqui ficou bem interessante e você está livre para escolher qual que você quer. Demorou? Os controles do joystick, nossa, cara. Você sabe esse joystick aqui, ó, bora abrir aqui pra você ver. Quando você vai aqui em personalizar botões em veículos, se você usasse esse joystick aqui, o que acontece é que ele, né, seria utilizado do tamanho do botão do seu analógico normal. Antes era um botãozinho padrão de bot que ficava aqui, ninguém conseguia alterar nada, e agora ficou daquele jeitão, ficou tudo certo. Agora se você muda no seu HUD principal, ele muda no veículo, ó. PUBG Mobile aí sim, parabéns, hein?
Agora, pontos que interferem nos mapas que tem, no caso, Revive ou, né, Recall, como o jogo chama, ou então em eventos, tá? Deixa eu ler aqui, ó. Melhorou o ícone de Recall na lista de companheiros de equipe e tornou mais óbvio o aviso quando o Recall não está mais disponível. Ajustada a altura ao reaparecer em diferentes mapas para que os jogadores tenham maior controle sobre o seu ponto de pouso. Isso aqui é interessante, ó, o avião era muito baixinho, né, pô? O avião era muito baixinho. Fala pra mim o que vocês achou desse ponto aqui em específico. Esse aqui também, ó, melhorou a rota de voo do Super Recall nos modos temáticos. Jogadores de uma equipe podem se reagrupar mais facilmente. Caraca, isso aqui vai fazer muita diferença. Porque, por exemplo, se abre um mapa ali de Erangel, cada amigo seu vai por um lado e aí vocês não juntam nunca, pô, o jogo fica sem graça. Eu quitava toda vez, sabe? Depois que eu morria. Todo mundo aí que assiste as lives do Lag viu. Então agora eles corrigiram esse ponto aqui em específico. Adicionaram recomendações inteligentes para mensagem de voz rápida no campo de treinamento. Tá parecendo um jornal esse vídeo, tá? Eu tô noticiando as notícias. Noticiando as notícias é top, né, Leguito? Em alguns cenários específicos, algumas mensagens de voz rápida comumente usadas serão fixadas na parte superior da tela de seleção. Esse aqui é o vídeo de atualização que foi descrito no nosso Patch Notes de PUBG Mobile. Você tem a M4 Glacial. Quando você tem a M4 Glacial, você pode pagar um absurdo, família, para poder utilizar as miras nas coresinhas. Se você quer ter tudo brilhando, você pode pagar caríssimo. Basicamente, vou ter um vídeo aqui que vai falar também sobre os eventos e sobre o modo Aftermath. Você quer um vídeo que eu fale abertamente sobre os eventos, com gameplayzinha, jogando, mostrando atualizações e tudo mais? Deixa nos comentários, fechou? O Lag vai ficando por aqui, né? Valeu, falou, é nóis. E fui.